obrigado por todas as perguntas e também por todos os comentários tão carinhosos, e eu prometo que eu vou estar dando continuidade a esse projeto. Enfim, a gente está respondendo algumas perguntas referentes à minha vida, curiosidades e também de coisas aqui da Austrália. Edu, muito obrigado pelos seus comentários e também eu vou tentar responder alguma das suas perguntas. Você já ouviu falar de corrupção por parte do governo australiano? Sinceramente, não. Em 4 anos que eu estou morando aqui, até agora eu não ouvi falar absolutamente nada a esse respeito. Claro que o que a gente vê é uma verdadeira guerra entre os partidos. Aqui a gente tem 2 grandes partidos, que são os partidos principais, e eles lutam, eles atacam um ao outro. Então, o que realmente acontece é assim, é um partido falar para o outro partido: você prometeu isso e não cumpriu. E outro partido fala: mas acontece que você havia prometido isso quando você estava no governo e também não cumpriu. Então, basicamente, o que você vê aqui na Austrália são os partidos brigando entre si, lutando para ter mais poder. Mas corrupção, eu não tenho ouvido falar não. E olha que é uma coisa difícil, né? Política sem corrupção, deve ter alguma coisa, mas deve ser coisa muito mínima que não desperta nem interesse da população. Como funciona a saúde na Austrália? A saúde aqui funciona, eu acho que até muito bem. É parecida, mas também ao mesmo tempo é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Por que eu digo que é parecida? Porque aqui ele tem um sistema de saúde que atende toda a população de forma gratuita. Quando eu falo toda a população, eu não estou dizendo os visitantes em geral ou os estudantes, porque o que acontece? Essas pessoas que não têm um visto permanente ou não estão no Bridge Visa, que é aquele visto que você espera para ter o visto permanente, ou não tem a cidadania, se eles precisarem usar hospitais, eles precisam pagar particular. Ou, na maioria dos casos, que acontece muito, e é uma coisa que eles exigem antes de você vir para cá, como estudante, por exemplo, você tem que fazer um seguro-saúde antes de chegar na Austrália. Então existem várias empresas com vários pacotes bem baratos, bem legais, que te cobrem. No caso específico, por exemplo, para estudantes, quando você chega aqui, você tem esse plano de saúde privado, que você usa hospitais, ou centros médicos, ou o que for, e depois de um mês, eles acabam te ressarcindo parte desse dinheiro, e em alguns casos até 100%. Mas para a população em geral, existe o sistema de saúde gratuito, que aliás funciona muito bem. Você não paga nada e você tem saúde de graça. Eu compararia com o SUS do Brasil, porém muito melhorado. No meu caso, como eu já tenho o visto de permanência aqui na Austrália, eu já faço parte do que eles chamam de cidadão australiano. Então, o governo já me dá de forma gratuita o Medicare, que é o plano de saúde gratuito para todos os australianos. É esse cartãozinho aqui, tá vendo? Então, se eu precisar de um médico, eu só chego no local, apresento esse cartão e, enfim, eu tenho saúde de graça. Eu já usei umas 3 vezes, 2 vezes eu achei que o serviço foi bem legal, quer dizer, eu fui prontamente atendido, fui muito bem atendido, mas uma vez quando eu tive infecção alimentar aqui foi terrível, foi uma coisa horrorosa, eu fiquei esperando mais de 10 horas e eu fui atendido por uma assistente de enfermagem, e era essa pessoa que definia quem tinha um maior grau de importância para ser atendido primeiro. Então eu estava no hospital, vendo todo mundo passando pela minha frente, eu estava morrendo, passando muito mal, e depois de 10 horas eu dei um xerique. Eu cheguei lá e falei: olha aqui, minha filha, você não é médica, você não sabe o que eu estou tendo, eu estou quase aqui morrendo, quem que você pensa que você é para me deixar esperando aqui? Eu quero ver o médico agora! Enfim, com aquele meu jeitinho brasileiro, claro que o médico veio me atender, e aí eu fui muito bem atendido, fiquei num quarto maravilhoso e não paguei nada. Então, o sistema funciona bem, mas é aquela coisa, dependendo do caso, você vai esperar algumas horas, e se você for comparar com o plano de saúde do Brasil, tá quase ali. Mas aqui todo mundo tem acesso, essa é a diferença. Eu também tenho meu plano de saúde privado, que na verdade me dá acesso a muito mais opções. Então, e assim, não é tão caro. Então, depende de cada pessoa, depende de cada gosto. Eu acho que vale a pena ter os dois. Outra pergunta: sistema de transporte na Austrália funciona? Funciona e funciona bem. Aliás, eu pretendo fazer um vídeo mostrando isso. Por exemplo, em Sydney, que é a maior cidade da Austrália, cidade onde eu moro, você tem time schedule, que é assim, que são os horários específicos onde você vai estar pegando o seu transporte, seja ele um barco, trem ou um ônibus, o que seja, e você sabe o horário que ele vai estar passando no seu destino e o horário que ele vai estar chegando no local que você pretende. Então é muito legal. Claro que não dá para ser
100% perfeito, 100% específico. Algumas vezes uma linha de trem dá algum problema. Por exemplo, se você está num trem e você está indo para um lugar e a linha é interrompida, eles colocam todo o sistema de ônibus para fazer todos aqueles pontos específicos. Então, quer dizer, você não fica esperando muito tempo. Às vezes acontece você esperar 10 minutos mais, 20 minutos, mas isso não é nada pelo que acontece no Brasil. A população em geral tem um nível de vida muito bom. Pobre aqui tem qualidade de vida, essa é a diferença. Então, o sistema de transporte público é para todo mundo. Então, é normal você entrar no ônibus e você vai estar vendo executivo pegando o ônibus, trem, com um monte de gente que trabalha como advogado, médico e por aí vai, usando trem. Isso não é vergonha, coisa que, aliás, deveria ser repensado no Brasil. Não é certo a gente ter esse transporte público tão horroroso no Brasil que não funciona, e não adianta as pessoas falarem que funciona porque é uma droga. Quer dizer, as pessoas ficam esperando horas, elas são massacradas dentro de um ônibus, enfim, coisa que não acontece aqui. Um dia eu vi um fato que eu achei até estranho. Eu estava no ônibus e o ônibus parou num ponto e de repente eu vi o ônibus assim, não, na verdade foi pro lado esquerdo. Ele fez pro lado esquerdo. Eu falei, ih, meu Deus do céu, estourou um pneu, aconteceu alguma coisa. Vamos ter que ficar esperando horas aqui. E sabe o que era? Era o sistema de suspensão do ônibus que abaixava, porque era uma senhora de idade que estava pegando aquele ônibus. Então, para facilitar a vida dessa pessoa, o ônibus tombava para o lado, então a pessoa não tinha que subir um degrau, não era tão difícil. Então, são pequenos exemplos que o Brasil podia repensar e que faz toda a diferença. É isso que faz um país melhor, é isso que faz um país ser bem sucedido. É isso que faz a Austrália ser a Austrália. Essa pergunta é da Lia e eu achei bem interessante. Você disse num outro vídeo que você lava roupa. Você pode mostrar como que é o varal da Austrália? Quê? Então, esse é o varal australiano. Diferente, né? Na verdade, o que seria um espaço só para você colocar alguns varais, eles colocam esse cone no meio, dividido num quadrado, eu acho que é isso. Enfim, é isso aqui. A Flávia fez um comentário dizendo que eu estou muito sério nesses meus quadros sobre perguntas e respostas. Claro que tem momentos que eu tenho que estar um pouco mais quieto, né? Um pouco mais comportado. Mas enfim, eu acho que quando eu estou falando de coisas tão sérias, não dá para ficar falando então, o sistema de transporte público. Então, desculpa, Flávia, eu vou tentar ser um pouco mais alegre nos outros vídeos. Ou então me manda perguntas mais engraçadas, que daí com certeza eu vou estar rindo. Gostou? Então, dá um joinha ou thumbs up e é isso aí, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!